No vídeo de hoje eu vou falar sobre Cidade de Vidro, da editora Mino, que conta com os autores Karasik e David Mazzucchelli. Eles estão adaptando um romance de um escritor muito famoso norte-americano, Paul Auster, que escreve ficção urbana, com um quesinho de noir e suspense, mas uma ficção falando sobre personagens urbanos essencialmente. O Karasik e o Mazzucchelli são quadrinistas que, assim, para além de serem grandes, nomes da nona arte dos quadrinhos, eles também são pensadores dessa maneira de fazer arte. São filósofos, são teóricos, palestrantes, professores de quadrinhos. Enfim, eu não conheço tão a fundo o trabalho do Karasik, mas o David Mazzucchelli é simplesmente um dos quadrinistas, um dos desenhistas de quadrinhos que eu prefiro, assim, top 5 na minha vida. E aqui eles estão adaptando esse texto, essa história, que, cara, é uma coisa absurda. É uma coisa tão incrível, tão intrincada. São tantas camadas, assim, de significados. Ela chama, ela clama por uma releitura, Cidade de Vidro. A primeira leitura você compreende que está diante de algo gigantesco. E já adianto, não é uma leitura hermética. Não é uma coisa que você não entende nada. Pelo contrário, a leitura é extremamente fluida. As imagens, os desenhos, a narrativa é simplesmente maravilhosa. Nesse traço super minimalista, do Karasik e do Mazzucchelli. É um traço extremamente econômico, nada de achuras, trabalhando muito bem. As composições, são muito harmônicas. É uma coisa gostosa de se ler. É um quadrinho que flui, assim, o layout das páginas. Eles começam utilizando muito a grade de nove quadros, que é o clássico dos quadrinhos, assim. Eles usam muito a grade de 9 quadros, que é utilizada em Watchmen por Dave Gibbons, mas eles expandem pra caramba todas as possibilidades narrativas das ferramentas gráficas dos quadrinhos. Porque o David Mazzucchelli e o Karasik também, eles estão aqui justamente para isso, para, assim, subir o tarrafo, para ir à frente, avant-garde. É um tipo de quadrinho, é uma graphic novel por excelência, se assim a gente pode dizer. Aqui realmente a gente tem uma história que ela alcança um quê de literariedade, literacidade, se a gente pode dar esse tipo de qualificativo para uma obra, digamos assim, de quadrinhos. E é claro que pode. E uma coisa que eu esqueci de citar, ou que melhor, vou citar agora porque é propício, ela foi mentorada, quem idealizou esse quadrinho foi ninguém menos que Art Spiegelman, que é, para mim, também um dos meus quadrinistas favoritos, o autor de Maus, o laureado quadrinista Art Spiegelman, e ele juntou esses dois artistas e disseram: vamos fazer aqui essa adaptação da obra do Paul Auster, e tem um prefácio que é uma delícia de se ler também, não pode pular, que é muito maravilhoso, fala muito sobre a cena dos quadrinhos ali no final dos anos 80, mas afinal, até agora eu não falei do que se trata a história em si, a trama de Cidade de Vidro. Bom, a gente vai ter um escritor de 35 anos de idade chamado Quinn, que ele perdeu recentemente sua esposa e seu filho pequeno. Ele está, assim, numa crise existencial profunda, ele deixou a escrita de lado, não escreve mais, mas ele acaba se lançando numa nova, digamos assim, aventura para ocupar espaço em sua mente, em sua rotina, e ele conhece essa família dos Stillman, que é toda problemática. É uma família que vai ter o filho, o Stillman filho, ele é uma figura muito psiquiatricamente afetada por uma criação severa de seu pai. O pai o abandona, aí ele se casa com uma moça, essa moça o protege, cuida dele, porque ele, ao que tudo indica, é um esquizofrênico paranoide, devido justamente aos abusos do pai. E esse pai, ele voltou à cidade, e ao que tudo indica, ele quer matar esse filho. Enfim, é uma trama muito louca. E o Quinn, o nosso protagonista, ele se traveste de um pseudônimo, ele vira um personagem de sua própria ficção, é uma autoficção. Então ele se apresenta como um detetive, e aí ele é multifacetado. Ele é o escritor, ele é o Quinn, ele é o detetive Paul, ele é o escritor Paul Auster. Cara, é uma trama que a gente pode dizer que é uma narrativa pós-moderna.
ela fala sobre ela mesma, ela encontra com ela mesma, ela brinca com os gêneros, ela desconstrói para reconstruir. Então, aqui não importa tanto a trama, e sim a fluidez da coisa. O que os autores querem dizer, assim, olha isso, ó. Por exemplo, eles estão falando sobre a história, do nada, eles metem uma sequência dessa, em que você fica assim, cara, o que é isso? E são vários, digamos assim, olha, são vários insights filosóficos e poéticos, e também mexendo muito com a relação entre imagens e palavras, sabe? Fazendo uma coisa que só é possível ser feita em quadrinhos, cara. Você conseguir esse nível de, digamos assim, poesia visual, de literatura visual mesmo, de causar, você fica esteticamente aguçado, intelectualmente aguçado. Você fica, nossa, cara, que coisa inteligente, que coisa viva, sabe? Isso é muito artístico no melhor sentido da palavra. E repito, não é uma leitura pesada, não é uma leitura demorada, pelo contrário, se você não se segurar, você lê numa sentada só. E finalizo esse vídeo dizendo que vai ser difícil encontrar uma leitura que supere essa esse ano. Sério, eu já li bons quadrinhos esse ano, muito bons quadrinhos, mas esse até agora foi o melhor. E não podia deixar de ser. Eu não sei como isso não estava publicado antes aqui nesse país, cara. Porque Mazzucchelli, né, um autor de Asterios Polyp, que inclusive está voltando, mas estava fora de catálogo por mais de 10 anos, um absurdo, uma das maiores obras dos quadrinhos. E descubro que aqui Cidade de Vidro também entra no Hall of Fame aí de grandes graphic novels já feitas na história da Nana Art. Gente, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, seu comentário. E cara, se você tiver pensando num quadrinho para comprar, se joga Cidade de Vidro. Para quem gosta de histórias que aguçam a nossa criatividade, aguçam a nossa imaginação. E assim, são histórias deliciosas de se ler. Eu me lembro muito de Oleg. É uma história que não tem trama, não vai para lugar nenhum, sabe? Mas o Frederick Peters entrega uma coisa assim estarrecedora, esteticamente falando, narrativamente falando, quadrinisticamente falando. Cidade de Vidro, Editora Mino, excelente pedida. Até a próxima. Valeu!